som e imagem, Vera Magalhães. Hoje, o dia D, o juiz Sérgio Moro decretou a prisão de Lula e ainda não se sabe se ele vai se entregar ou não. A tática do PT é dizer que a prisão é ilegal e vilanizar o juiz Sérgio Moro. Isso faz algum sentido na sua avaliação, Vera Magalhães? Bem-vinda de volta. Bom dia, Thiago. Bom dia para você, a todos e a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Não faz sentido, Thiago. Por quê? Porque não é uma decisão pessoal do juiz Sérgio Moro. O TRF4 expediu um ofício autorizando o juiz Sérgio Moro a decretar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E assim ele o fez num despacho seco de 2 folhas, em que estabelece os termos da prisão, proíbe o uso de algemas em qualquer circunstância, designa uma sala especial ao ex-presidente e afirma que ele deve também pagar a multa, assim como os outros condenados nesse processo. Portanto, um despacho estritamente técnico, sem paixões, sem adjetivações, sem perorações de ordem política, um despacho de um juiz mandando executar uma ordem de prisão. A defesa do ex-presidente Lula acaba de impetrar um novo habeas corpus, dessa vez ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, alegando justamente o descumprimento de prazo recursal, dizendo que não foi nem publicado ainda o acórdão do STF que denegou o HC da última quarta-feira e que, portanto, houve subtração de prazo de defesa. Vamos ver quando isso vai ser analisado, mas eu acredito, e o Joseval pode sair em meu socorro aí, que isso não gera um efeito suspensivo da ordem de prisão já decretada. Eles devem ter pedido, mas eu acho que segue o jogo, segue o prazo contando até às 5 horas da tarde de hoje para que ele se entregue ou não. A não ser que haja uma liminar, Vera, se houver no HC exato. Um pedido liminar apresentado ao juiz e ele conceda, aí sim, aí para tudo. Aí sim, mas eu acho que até ele analisar, segue contando, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Vale o decreto do juiz Moro. Os petistas estão nessa tática kamikaze, Thiago, de pedir ao Lula que não se entregue e espere a PF ir até a frente do sindicato, querendo aí, apostando num confronto. Eu acho que é hora de que todos os envolvidos nesse caso tenham responsabilidade, tenham serenidade e respeito às leis do país. Há uma prisão decretada por um juiz constituído, depois de passar por várias outras instâncias da justiça, por 4 instâncias da justiça, a primeira em Curitiba, a segunda o TRF, a terceira o STJ, a quarta o STF e de lá de novo para baixo. Portanto, todos os trâmites foram seguidos, todos os ritos, não há exceção jurídica, não há golpe, não há subtração de direitos nesse caso, não há que se falar em arbitrariedade. Então era bom que os advogados do Lula o instruíssem a cumprir a deliberação do juiz Sérgio Moro, que os demais petistas não pusessem lenha num paiol que já está bastante conflagrado e que todos os demais adversários do ex-presidente Lula, incluídos, tenham também serenidade para encarar esse momento, que é um momento de gravidade da vida nacional. Eu acho que não é o caso de se atiçar mais ainda os humores, que já estão bastante atiçados, porque a gente tem uma eleição daqui a 7 meses, tudo caminha para que ela transcorra num clima de normalidade democrática. Então, eu acho que a caserna, os tribunais, a procuradoria, a imprensa, todo mundo tem de ter um momento de serenidade e de respeito e de instigar os cidadãos a respeitarem as instituições. Ô Vera, desculpe, antes eu quero te fazer uma pergunta também, mas antes, dentro do que você está falando, num caso desse, o Lula tem, pelo menos que eu conheci, 2 grandes advogados, o Batóquio e o ex-ministro Pertence. Eu acho que eles continuam advogados e devem orientar o seu cliente a se entregar. Até porque, Vera, um dos últimos artigos do Código Penal se chama favorecimento pessoal. E lá está escrito que auxiliar a subtrair-se a ação da autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão caracteriza o favorecimento pessoal. Quer dizer, o advogado cometeria o crime.
Exato. Entendeu? Então eu acho, e isso eu tenho a impressão que são dois grandes advogados, vão falar, vamos entrar com recurso e tal, mas você se entrega para cumprir a ordem. Bom, isso é que eu queria dizer, sabe, Vera? Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, e o PT? Qual é o caminho do PT depois de perder o seu líder que está indo para a prisão, na sua visão? O PT está sem rumo, Joseval, sem rumo, completamente perdido, desacorçoado e sem saber o que fazer. Tanto é que há esse tipo de estultice sendo dita por petistas, essa ideia de que o Lula não se entregue, vem de pessoas como um senador da República, Lindbergh Farias, não se comporta como um senador da República, mas o é. É ele quem diz que o Lula deveria ficar lá e obrigar a PF a ir buscá-lo no sindicato, como a querer instigar um confronto armado até. Então esse é o nível do PT neste momento. Os petistas estão lá dentro do sindicato, fizeram uma espécie de uma couraça ali, uma cortina de abraços ao Lula, e você vê, Joseval, o descolamento da realidade, porque essa estratégia do PT levou o Lula onde está. Ele preferiu não fazer uma defesa técnica e consubstanciada nos fatos e ficar posando de vítima e deixar aquele Cristiano Zanin, por exemplo, o advogado dele, que é mais político do que jurídico na sua atuação, fazer todo bradar que ele era vítima. Tanto que precisaram chamar depois o Batóquio e o Sepúlveda Pertence quando viram que isso estava levando o Lula a ser condenado. Então, boa parte do que ele colhe agora é resultado dessa estratégia também jurídica bastante equivocada. Uma estratégia jurídica que foi de atrelar a sua causa à política. Isso está levando a que ele vá para a cadeia e que esse discurso não colhe, porque não cola, não faz sentido, a não ser para aqueles convertidos já fanáticos pelo Lula, ninguém acredita que ele é vítima de uma perseguição política. Então o PT segue assim, atrelado ao destino do Lula, sem um plano B para a eleição e sem poder contar com ele nem como cabo eleitoral, porque da cadeia fica um pouco difícil.